não é outro lugar senão a casa do Pai, onde nós temos liberdade para poder adorá-lo, celebrá-lo, exaltar esse Deus que tem feito tanto por nós, né? Não é, Jesus? Tem feito tanto para com as nossas vidas, só temos que agradecer. Salmo 126 está escrito: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Eu não tenho, queridos. Até a prova Ele permite só para você ter vitória. Lá de novo. Até a prova que Ele permite é para você ter vitória. É só para você ter vitória. Vamos estar lendo a palavra de Deus agora. Pega a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois vem quem? Gálatas, Efésios. Depois de Efésios é quem? Glória a Deus. Depois de Efésios é quem? Gálatas, Efésios, Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Essa noite feliz, este santo eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler o verso 1 e o verso 2, apenas 2 versículos da palavra para a nossa meditação, queridos. Amém? Todos preparados então? Amém. Está escrito assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Amém? Verso 2, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? O ladrão de noite. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, te louvamos pela Tua palavra. Tua palavra é pão, a Tua palavra é alimento para nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por o Senhor estar liberando hoje mais uma porção para nós. Assim como o Senhor, todo dia de manhã cedinho, antes do sol se levantar, o Senhor mandava um maná, era o alimento daquele dia.
A tua palavra é o maná, a tua palavra é o pão para nós, meu Deus. Eu te glorifico nessa noite. Obrigado, Senhor, pela porção que nos sustenta. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nos edifica. A tua palavra é o nosso pão de cada dia. A tua palavra é o nosso alimento diário, meu Pai. Fale conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus queridos. Deixa a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando aí a meditação da palavra de Deus nessa noite. Amém? Todos estão preparados então para a palavra? Pois bem, nós temos aqui carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Essa carta à igreja Tessalônica, ela foi a primeira carta escrita por Paulo. Dentre as suas 13 epístolas, esta foi a primeira, a qual, pelo seu próprio punho, aprisionado em Roma, foi inspirado por Deus para edificar aquela igreja. Lá no capítulo 17 de Atos, na segunda viagem missionária do apóstolo, começando por Filipos, começando pela Macedônia, toda a Macedônia, o apóstolo Paulo, ele desce para Bereia, e ao descer por Bereia, juntamente com a Tessalônica, começa ali um mover tremendo lá em Tessalônica. Uma igreja nova, irmãos novos na fé, irmãos sedentos por revelação, irmãos que Paulo contemplou em cada coração a sede, a fome pela palavra de Deus. Isso fez, meus irmãos, como os irmãos de Bereia, que eram curiosos, enquanto Paulo estava pregando, eles estavam com a sua Bíblia aberta, acompanhando. Por exemplo, eu tenho o costume de dizer para vocês deixar a sua Bíblia aberta, porque era o costume dos crentes lá em Bereia, enquanto Paulo pregava, os irmãos estavam com a Bíblia aberta para acompanhar a leitura da palavra e o desfrute da palavra. Então, os irmãos em Tessalônica também tiveram essa mesma sede, essa mesma graça, essa mesma curiosidade, e principalmente quando se fala em termos escatológicos, onde Paulo faz menção de coisas futuras, Paulo faz menção daquilo que está por vir. Daí vem o significado da palavra escatologia, porque é a doutrina das coisas futuras, daquelas coisas que vão vir, aquilo que está inserido no plano de Deus em relação, principalmente em relação à sua igreja, à sua noiva, em cumprimento da sua promessa, que estaria voltando para arrebatar a sua igreja. Pois bem, já no capítulo 4 aqui, por exemplo, a partir do versículo 13, Paulo vai falar concernente a ressurreição, a mesma palavra que ele vai falar para aos Coríntios, no capítulo 15, a respeito daqueles que dormem no Senhor, trazendo paz, trazendo um ânimo, uma alegria, e havia dúvida no coração de muitos concernente aos que dormiram no Senhor, porque os que morrem em Cristo não morrem, eles dormem no Senhor. Aí Paulo, queridos, também no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai trazer uma palavra de ânimo, porque havia sido inserido a doutrina dos saduceus. Os saduceus era aqueles que examinavam também as escrituras, mas que havia impregnado dentro ali no meio dos irmãos, tanto em Corinto como também aqui em Tessalônica, falando contra a ressurreição. Os saduceus não acreditam que há ressurreição. Mas se você ler bem atentamente concernente ao capítulo 15 de 1 Coríntios, aí você vai ver Paulo falando que se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, em vão é a minha pregação. Porque, meus irmãos, o maior sentido do ministério, guarda isso aqui, você que tem mais apontamento, guarda isso. O maior sentido, a maior verdade, o maior sentido de todo o ministério de Cristo, sim, nós acreditamos, nós sabemos sobre a importância da sobrepujante morte de Cristo. Porque se Cristo não tivesse morrido, queridos, descer da sepultura, é claro que nós estaríamos morrendo, ou seja, nós não estaríamos aqui presentes. Por quê? Por conta do pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus desce a sepultura, mas se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mais um daqueles que morreu, que agitou, aqueles que se levantaram como falsos cristos, porque houve muitos falsos cristos naquela época, porque todo Judá, toda Jerusalém estava lendo a Torá, lendo a Bíblia, lendo o Velho Testamento. Eles estavam esperando o Messias. Então muitos se faziam de Messias, que eram chamados falsos cristos, que se levantavam naquela época. Por isso, e se você perceber, você vai ver que até o próprio João, em uma das suas epístolas, tanto na primeira, na segunda e na terceira epístola de João, ele vai falar que há entre nós o espírito do anticristo ainda, que suscitava aquelas pessoas para se dizer que era o Cristo. Mas, queridos, aonde estavam eles depois que eles morreram? Eles não ressuscitaram. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 22 e 27, que ao homem é dado a morrer somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27, ao homem é dado a morrer uma vez, e depois disso segue o juízo. Então, todos aqueles que estavam ali se declararam como Cristo, morreram, mas com o meu Cristo, com o seu Cristo, com o nosso Cristo Jesus, foi diferente. Então Paulo, ele traz uma palavra de segurança para os irmãos de Tessalônica, para os irmãos de Corinto, para trazer uma palavra, porque os saduceus estavam impregnando a doutrina, dizendo que não tinha ressurreição, que isso não existia, ninguém levantava os mortos. Aí Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, eu estou pregando em vão. Se Cristo não ressuscitou, querido, como que nós ia ter vida e vida com abundância? Aí Jesus, ou seja, aí João, lá no capítulo 12, verso 24, ele faz menção da sementinha de trigo, dizendo que se o trigo cai em terra não morre, ele fica só, mas se ele morre, querido, aleluia, se ele morre, ele vai gerar muitos frutos. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Sabe por que você está aqui hoje, irmãos? Porque ele ressuscitou. Para quê? Por que ele ressuscitou? Está em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios 15, 45. Paulo vai falar sobre o primeiro Adão que morreu. E ele vai falar em respeito a uma tipologia sobre o segundo Adão, apontando para Cristo Jesus, que ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Amém. Por quê? Eu já ministrei os pontos isso aqui. Por que ele teve que ressuscitar para se tornar o Espírito que dá vida? Por quê? Para que ele pudesse adentrar dentro de você. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz, queridos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Já falei isso aqui um tempo atrás, se você não lembra, vai lembrar, quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Jesus andou com os discípulos 3 anos e meio, que foi dos 30 anos aos 33 anos e meio de ministério, ou seja, foi 3 anos e meio de ministério. Jesus andava com os discípulos, ele estava cumprindo o ministério da encarnação. João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele para se locomover de um lugar para o outro, ele teria que pegar um navio, teria que montar um jegue, aleluia. Ele adentra ali em Jerusalém, montado um jumentinho, ele vai para locais andando,
vai, amados irmãos, no seu ministério dessa forma. Mas ali ele estava cumprindo o ministério terreno, o mistério da encarnação, porque ele estava ali como homem. É Lucas que diz em seu evangelho que Jesus Cristo, homem, aquele que desceu do céu, humilhou-se a si mesmo e habitou entre nós. Mas depois que ele morre, aí agora vai ser cumprido todo o plano de Deus, porque a vontade de Deus é esta: que nós pudéssemos se mesclar com Deus, nós em Deus e Deus em nós. Esse é o plano. Então Jesus ressuscita para quê, irmãos? Ressuscita para que ele, como Espírito Santo, porque a Trindade, irmãos, não é que existe 3 deuses, não, só existe Deus, mas existe o Cristo intensificado 7 vezes. Não que a Bíblia faz menção também, aqui em Apocalipse, dos 7 Espíritos de Deus. Se você ler o Apocalipse, você vai ver a Bíblia falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Em Isaías capítulo 11, a Bíblia faz menção também desses 7 Espíritos da qualidade. Não que existe 7 Espíritos Santos, mas é o Espírito intensificado 7 vezes. Quem está compreendendo? Amém. Não que existe 7 Espíritos, não que existe 3 deuses, mas aí a Trindade. É difícil nós entender a Trindade, mas o Senhor se manifesta como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. E como Deus, olha aqui para mim, como Deus Pai, ele amou tanto a humanidade. Como Deus Filho, ele se entregou pela humanidade. E como Deus Espírito, ele ressuscitou dentre os mortos para entrar dentro de nós. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Como Deus Pai, João 3,16. Como Deus Pai, ele amou o mundo de tal maneira. Como Deus Filho, ele se entregou por nós. E como Deus Espírito Santo, ele morreu, ressuscitou e está dentro de você, está dentro de ti, está em você como consolador. Isso é um mistério tremendo que o inimigo não quer que você entenda. Mas, irmãos, o Espírito Santo, diga para alguém que está do teu lado: o Espírito Santo está dentro de você. Mas pastor, mesmo com as minhas falhas, pastor, mesmo com as minhas fraquezas, Por que você está aqui? Por que você aceitou Jesus? Que você é bom? A Bíblia diz, irmãos, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que convenceu você para você levantar sua mão e aceitar Jesus. Foi ele que convenceu você para você sair da tua casa agora à noite e vir para a casa do Senhor. É a obra do Espírito. Porque, pastor, ele trouxe você aqui. Ele trouxe você aqui para te encher, para derramar uma graça sobre a tua vida. Ele trouxe você aqui para derramar um renovo em você, te fortalecer, porque Ele é o seu consolador. É na hora da luta que Ele consola, diz: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. É na hora que você está fraco, está desanimado, Ele pega na tua mão e fala: não temas, aqui estou, eu estou do teu lado. Você não vai parar, você tem que continuar a sua caminhada. Então, queridos, o Senhor Jesus ressuscitou vitorioso e se tornou o Espírito que dá vida. Então, Paulo traz esperança aqui para os irmãos da ressurreição, aqui de Tessalônica, e essa esperança concernente aos que partiram do Senhor, que eles que morreram ressuscitariam primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, ou seja, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, pastor, os que ficarmos vivos, aí Paulo declara: e nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. Daí, queridos, em 1 Coríntios, ou seja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor, verso 16, descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma palavra de hoje, irmão, porque Aleluia. há uma batalha muito grande, há uma luta muito grande, uma guerra muito grande. Isso traz esperança para nós, e saber que tudo isso vai passar. Ei, se alegra no Senhor, que tudo vai passar. Vai passar a luta, vai passar as provações. O Senhor enxugará com teus olhos toda lágrima. O Senhor trará descanso para a tua alma. O Senhor trará refrigério para a sua alma. O Senhor curará as enfermidades no arrebatamento. Você receberá um corpo semelhante ao corpo dele. Não haverá mais doença, não haverá mais choro e tristeza, não haverá mais problema, não haverá mais nada, querido. Nós seremos levados e habitaremos para sempre com o nosso Senhor. Aí Paulo prossegue falando para aqueles irmãos ali, queridos, a respeito desse grande e tão maravilhoso dia, que é este que Paulo faz menção do dia do Senhor. O versículo 1, Paulo diz que não necessita falar de tempos. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 7, Atos 1, 7, Jesus chega a falar para os discípulos que não é necessário, enquanto ele está ali no Monte das Oliveiras, Jesus fala para eles que não é necessário falar, ou não pertence a vós saber. Atos 1, 7, você para acompanhar comigo. Não vos pertence saber os tempos ou as estações, né? Que o Pai o quê? Estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, irmãos, tudo está inserido no plano de Deus. O que o crente tem que fazer nesta última hora, queridos, aleluia, é se encher do Espírito Santo, continuar buscando ao Senhor, aleluia, porque é claro que Paulo disse aqui, tanto Jesus no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, versículo 7, como Paulo também está falando aqui para a igreja de Tessalônica em relação aos tempos, mas nós neste tempo agora, que estamos vivendo este tempo, na qual o próprio Senhor estabeleceu, isso está nítido diante dos nossos olhos. Por que isso, pastor? Porque nós somos, olha para mim aqui, nós somos a geração do arrebatamento. Não competia a ele saber em seu tempo, mas eu e você, nós somos hoje a geração, estamos vivendo nesse tempo. Se você perceber, queridos, agora, você que está acompanhando os noticiários, na TV, nas redes sociais, você está vendo todos os sinais que estão diante de nós. Nós estamos vendo, parecia que a guerra entre Israel e Hamas tinha dado uma pausa e parou por aí, mas não parou por aí. Agora, meus irmãos, está se intensificando. Estão agora se intensificando mais e mais. A guerra, e é um dos sinais da vida de Cristo. Haveria guerras, rumor de guerras. Esse é o seu tempo. E olha aqui, e quanto mais perto está a volta de Jesus, mais vão se intensificando os sinais. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que está diante de nós. Esse é o tempo que o Senhor estabeleceu, querido, para que nós pudéssemos ver com os nossos próprios olhos o que está acontecendo. Não podemos ser ignorantes, como diz a palavra, 1 Coríntios capítulo 12, não sejais ignorantes, aleluia, a respeito daquilo que Deus estabeleceu e que está diante dos nossos olhos. Irmãos queridos, esse é o tempo. O tempo final chegou, a hora final chegou. Quantos acreditam que Jesus está voltando? Quantos creem que o Senhor está às portas? Agora a pergunta para você:
quem está guardando? Quem está guardando a vida de Jesus? Quem está guardando? Balança a sua mão, balança. Quem está guardando? Quem está esperando a vida de Jesus? Irmãos, olhe para mim aqui. Como chegou o tempo, muitos estão vacilando com a sua fé. Muitos estão vacilando. Lá no capítulo 2 de Hebreus capítulo 2, a Bíblia diz que nós temos que ser diligentes, cuidadosos, ter cuidado, porque está diante de nós tão grande salvação. E esse texto está na aplicação da palavra profética para nós aqui hoje, exatamente para o nosso tempo. Chegou a hora de nós termos mais cuidado. E eu vou dizer a coisa para os irmãos: se já chegamos no tempo final, e se os crentes, aqui nós estamos aguardando a volta de Jesus, sim ou não? Amém. E se os crentes, em geral, estão de fato aguardando a volta de Jesus, um culto desse aqui, irmãos, era para estar, como disse meu pai, tupetado de gente. Verdade, Deus. Um culto desse aqui era para estar lotado de pessoas, porque o povo está vendo as coisas acontecerem, porque o povo está vendo as guerras, as doenças, as coisas que estão acontecendo no mundo. Era para os crentes, agora está todo mundo sedentos, famintos, desesperados por Deus, porque eles sabem que não pode vacilar. Eles sabem que o Senhor estabeleceu o tempo, e o tempo chegou, e está diante de nós a palavra, os sinais, dizendo que chegou a hora, chegou o momento de nós estarmos aos pés do Salvador, e estamos agora, meus irmãos queridos, percebendo que a qualquer hora, por esse motivo, que Paulo aqui, nesse texto, ele faz uma metáfora, ele fala em uma metáfora, comparando que o dia do Senhor virá como ladrão. E quando um assaltante, um ladrão vai roubar uma casa, ele manda um e-mail, ele manda mensagem no WhatsApp, ele manda alguém avisar? Não, ele vai de surpresa. O próprio Jesus disse aqui em Mateus 24 que se o pai de família soubesse a que hora que o ladrão viria roubar a sua casa, ele vigiaria, mas ele não sabe. Jesus está falando concernente de vigilância, meus irmãos. Ele está falando concernente de vigilância. Se você ler todo o capítulo de Mateus 24, por exemplo, ali tem alguns verbos, por exemplo, no versículo 32, Mateus 24, 32, ali está o verbo aprender, de aprender. O 33 fala de saber, de saber. O 42 de Mateus 24 fala vigiai. Está falando sobre uma tão grande advertência e vigilância, que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus e que estão aguardando agora, e que são apaixonados, esta hora é tempo de nós estarmos desesperados. Mas como assim, pastor? Um desespero em nosso coração tem que ser de nós nos aproximarmos mais diante do Pai, de uma preocupação tão tremenda, de colocar as coisas em ordem, de voltar para Deus, de buscar mais o Senhor, porque assim como o ladrão que não avisa, assim também vai ser a vinda do Senhor Jesus, que estará pegando muita gente de surpresa. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Agora no capítulo 25 de Mateus, ali está a parábola das 10 virgens. O noivo apenas disse que voltaria, apenas disse que viria ao encontro daquelas moças, ou buscá-las ao casamento. Ele apenas disse, mas ele disse comigo, mas ele não disse a hora. Olha para cá, ele não disse a hora.
João 14, conhecido de coração diabo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do Pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas vou preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele fez a promessa e foi. Mas quando ele foi para o céu, na ascensão, capítulo 1, na sua ascensão, que ele foi ascendido para cumprir seu ministério terreno, ele foi ascendido. Jesus falou a hora que ele viria? Jesus falou, irmãos? Ele falou a hora que viria? Não, Jesus não falou a hora que ele viria. Aí Mateus capítulo 24, verso 36, a Bíblia diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe. Vamos falar comigo? Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Por isso que Paulo também aqui está alertando, olha aqui, está falando sobre esse dia. Verso 2, olha para a tua Bíblia, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Irmãos, esse dia do Senhor aqui, que Paulo está dizendo, é um dia que desencadeará, é o dia que desencadeará todo o plano em relação à ira de Deus. Porque esse dia aqui, dia do Senhor, em 1 Coríntios 1, verso 10, Paulo fala que o Senhor ele vai nos livrar da ira. Mas que ira é essa? Essa ira está relacionada à grande tribulação, que é chamada de ira, que é chamado de dia da vingança. Esse dia, queridos, é um dia onde virá a qualquer momento. Quando acontecer o arrebatamento, aí agora desencadeará os eventos. Esse é o dia do Senhor. O arrebatamento também é o dia do Senhor. Para acontecer a grande tribulação, para acontecer os eventos que acontecerão nesse período, primeiramente tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Para a manifestação do anticristo aqui, irmãos, daí nos dá uma base para o pré-tribulacionista. Nós sabemos que a igreja não passar pela grande tribulação. Para o anticristo se manifestar, a igreja terá que ser arrebatada primeiro. Amém? Porque o dia do Senhor está falando sobre o arrebatamento, que através do arrebatamento começará o dia do Senhor, que vai desencadear todos os eventos posteriores: a apostasia, a manifestação do anticristo, as taças da ira de Deus, os flagelos, a batalha da Armagedon. E esse dia do Senhor, ele vai começar do dia do arrebatamento até o final do milênio. Acontecerá esse dia do Senhor. Mas o desencadear dos eventos posteriores ao arrebatamento começará pela grande tribulação e a manifestação do anticristo. Irmãos, chega a hora de nós nos enchermos mais de Deus. Amém. Ter mais cuidado. Diga para alguém que está do teu lado: tenha mais cuidado com a sua vida espiritual. Tenha mais cuidado com a sua vida espiritual. Agora, queridos, isso está em Hebreus 2. Ser diligentes. Tenha mais cuidado. Olha aqui para mim. Quando você para de orar, quando você para de ler a Bíblia, quando você para de buscar o Senhor, aí você está sendo negligente. Você não está tendo cuidado. Eu não estou tendo cuidado com a minha vida espiritual. A Bíblia diz, se não para a memória, Apocalipse 2:11 ou 3:11, não para a memória. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E para nós não perdermos a coroa, nós temos
da salvação. Volta lá de novo em Hebreus 2. A palavra diz que está diante de nós uma tão grande salvação. Tão grande salvação que foi nos dada para nós zelarmos, para nós cuidarmos. E é um perigo muito grande quando não há esse zelo, quando não há essa preocupação. Hoje em dia, a maioria dos servos de Deus não tem se preocupado com a sua vida espiritual, não tem se preocupado com a sua vida de oração, não tem se preocupado com a sua vida de busca, não tem se preocupado com a sua vida de santidade na presença de Deus. Não, querido, a Bíblia diz que o mundo passa. 1 João 2,15, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus, esses vão permanecer para todo sempre. Amém, meus irmãos? Então nós estamos vendo aí os sinais acontecendo. Israel está em guerra. Israel é o relógio de Deus na terra. Israel é o relógio de Deus na terra. Sabe disso? Israel é o relógio de Deus na terra. O país está em guerra. A Bíblia nos manda orar pela paz em Jerusalém. Mas nós, como igreja, nós, como povo do Senhor, que estamos aguardando a vida de Cristo, nós temos que ter essa responsabilidade de orar por aquela nação. O mundo está um caos. Estamos aguardando esse tão dia. Esse é o dia do Senhor. Amém. Amém? O dia do Senhor. Vamos abrir aqui rapidinho. Sofonias, capítulo de número 1. Aleluia. Vê com que Sofonias, o profeta Sofonias, vai falar sobre esse dia. Se você sabe onde é que está esse livro de Sofonias, pastor, tem esse livro da Bíblia? Tem. Abre aí Abacuque. Depois de Abacuque você vai ver Sofonia entre Abacuque e Ageu. Sofonias, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Sofonias, capítulo de número 1. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Encontrou? Amém. Vamos para ler. Verso 14, 15, esse dia. Porque quando Jesus voltar, vai ser o dia que vai desencadear todos os demais eventos. Olha o que Sofonias fala, o profeta. Sofonias 1:14. O grande dia do Senhor está perto. Está perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Olha aqui, e dia também de quê? Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Aleluia. Esse dia está chegando. Amém, irmãos? Esse texto aqui, ele é profeticamente apontado, primeiramente, para o juízo que aconteceu em Judá, e profeticamente, escatologicamente falando, em segundo lugar, o juízo divino sobre as nações que dar-se-á no dia da grande tribulação, que é a ira de Deus. E esse dia é chamado dia do Senhor, meus irmãos, porque desencadeará os eventos
E Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Agora, Joel 15, eu vou ler para você. Joel 15 diz assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com a assolação do Todo-Poderoso. Então esse dia está chegando, irmãos. Que dia é esse, pastor? É o dia do Senhor. É o dia que o Senhor virá. Esse é o dia. E eu vou dizer para os irmãos, para você que ama a volta do Senhor, né? Você que ama a volta do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a Bíblia fala que aqueles que amam a vida do Senhor, eles estão dispostos, e que ele se alegrará por esse dia. E esse dia, irmãos, poderá ser hoje. Amém, Jesus. Amém? Esse dia poderá ser hoje. Aleluia. Hoje poderá ser Glória a Deus. o dia do Senhor, que ele virá com poder e grande Amém. glória. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o dia. Glória a Deus. No capítulo 3, 2 Pedro 3,10, apóstolo Pedro fala: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Até Pedro, parece que Pedro lembrando que Jesus está falando aqui no Monte das Oliveiras, em Mateus 24: se o pai de família soubesse a que hora que o ladrão viria roubar a sua casa, ele vigiaria. Então a palavra de Deus, irmãos, ela sempre vai testificando, ela sempre vai trazendo um alerta, um despertar para nós, queridos. Verdade, Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus sempre vai trazendo um avivamento, um alerta para todos nós. Amém? Esse é o dia. Esse é o dia do Senhor que está chegando. Amém. É o dia onde se manifestará como um ladrão de noite. Vai ser sem aviso. Irmãos, vai ser sem aviso. Não vai aparecer o pastor e falar: irmãos, igreja. O pastor vai enviar uma mensagem no zap do grupo. Para irmãos, Jesus está voltando. Dessa Prepara, forma. irmão. Prepara, arruma as malas. Prepara aí, Gideonita. Prepara aí, Gideon, se prepara. Jesus está chegando aí. Não, irmãos, não vai dar tempo para fazer isso. Onde você estiver no seu trabalho, em casa, onde nós estivermos, as trombetas celestiais vão tocar. Glória a Deus. O alarido do Senhor vai ser bradado, querido. O alarido vai ser bradado, queridos. E quem estiver preparado, quem estiver atento, vai ouvir o som da trombeta. E vai ser levado nesse chamado dia do Senhor, que é o arrebatamento, que vai desencadear os eventos, a grande tribulação, tudo aquilo que está inserido ali, querido, vai acontecer. Creio, Senhor. Glória Se eu a tiver, Deus. olha para mim, se eu tiver juntamente com a minha esposa, e o Senhor virá arrebatar a igreja, aí a Bíblia fala que estarão dois dormindo no leito, um será tomado, o outro será deixado. Isso não está na questão quando estiver os dois prontos. Mas se minha esposa estiver pronta e eu não estiver, ela vai dar tempo para falar: oh, tá bom, prepara, Jesus está voltando aí, olha em sua vida, coloque ordem. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ninguém se preparar, ninguém orar, ninguém colocar as coisas em ordem, ninguém se voltar para Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nós temos que estar preparados. Por isso que agora aqui, enquanto Jesus não vem, aí nós vamos colocando essa vida em ordem. Verdade. Vamos nos organizando. Abandonando os pecadinhos, as mentirinhas, a fofoca, aquilo que não agrada a Deus, colocando em ordem a nossa vida. E será que vai dar tempo? Não vai dar tempo.
dia do Senhor e que ele virá como ladrão de noite. Ou seja, o Senhor está falando conosco. Está chegando a minha hora. Se prepara, porque vocês não sabem o dia e a hora que eu vou voltar. Então, como vocês não sabem o dia e a hora que eu estou voltando, então se preocupe, se preocupe, se preocupe. Ora, vou terminar. Glória a Deus, aleluia. As pessoas hoje em dia se preparam para tantas coisas. Para fazer uma prova do Enem, por exemplo, tem que se preparar, sim ou não? Sim. Para fazer uma viagem, você viaja de qualquer jeito? Não. Você tem que se Preparar. preparar. Sempre é um preparo. Por isso que a Bíblia aqui atrás, olha o texto. Vamos ler comigo? Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te Com encontrares. o Senhor teu Deus. Porque sabemos o dia e a hora que ele vai vir. Não. Então nós temos que preparar enquanto vai no tempo. Verdade. Porque ele vem. O dia do Senhor está chegando como um ladrão de noite. Jesus. Não pode ser aí essa madrugada que o Senhor vem buscar o seu povo. Verdade. Vem buscar a sua igreja. Amém, Jesus. Amém, amados? Irmãos, falta 8 para as 9. Que o Senhor continue falando em cada coração. Amém, Jesus. Quantos receberam a palavra de Deus? Glória a Deus. Amém. Fique de pé comigo, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, Eu amo a palavra de Deus. amém. Recebeu a palavra de Deus aí? Glória a Deus. E agora? O que você vai fazer depois de ouvir essa palavra? Hein? Responde para você mesmo. O que você vai fazer depois dessa palavra de hoje? Já tem quase uma hora que eu estou aqui usando minha voz, cansando meus pulmões, irritando minha garganta, para trazer uma palavra de Deus para você. E eu não acredito que você vai sair daqui sem aplicar essa palavra no seu dia a dia. Aí, eu, como pastor da igreja, estou fazendo a minha parte. Aleluia. Se Jesus voltar e qualquer um de vocês ficarem, eu não vou dar conta da aula de vocês. Aleluia. Ó, por quê? Estou fazendo a minha parte, pregando, ensinando, mostrando. Irmãos, a palavra é para ser praticada. A palavra não é uma historinha que você ouve, como você estudou na escola, aprendeu, você soube uma história disso. Não, a palavra é para ser praticada. Vamos dizer comigo? A palavra é para ser praticada. Porque aqueles que praticam a palavra assemelham ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vocês são inteligentes, irmãos. Amém? Vocês são inteligentes. Então, irmãos, eis a minha responsabilidade de pregar, de ensinar. Não coloco julgo nos ombros de ninguém. Não force ninguém. Não coloque ninguém na parede. Tu tem que fazer isso. Tu tem que ser assim. Se você não fizer assim, tudo vai ficar aqui na genealogia. Nada disso, irmão. Eu faço minha parte, prego. Não coloco ninguém no canto da parede. Eu apenas prego a palavra. E aqueles que realmente querem a salvação, falam, pastor, eu gostei, estou contigo. Daqui é daqui para a glória. Daqui eu não saio, é daqui para a glória, porque eu quero o céu, eu quero morar com Jesus para sempre. Amém, queridos? E que coisa linda é que o seu pastor tem voz, tem sensibilidade espiritual para entender o que Deus quer falar com a igreja. Amém? E assim, queridos, que nós possamos cada dia nos voltar mais para o Senhor. Saber que Ele pode voltar a qualquer hora. Quando você pensa isso, aí você se preocupa mais com a sua vida espiritual. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queremos te adorar nessa noite. Pela tua palavra.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem fala conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem zelado desta obra. Meu Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado conosco, tem estado conosco. Esse é o teu zelo para com as nossas vidas. Eu te agradeço, sou muito grato a Ti pela Tua palavra profética. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu ia falar, mas eu vou falar. Deus me deu essa mensagem hoje às 2 da manhã. Eu comecei a oração 2 da manhã e eu orei até 6 da manhã. De 2 às 6 estava joelho no chão orando. Não falo isso para me engrandecer, se eu posso, sim, sou menorzinho aqui. Mas eu estava nesse período, nessa madrugada, de 2 às 6 da manhã. Né? E Deus me pediu essa palavra para ministrar hoje. Essa palavra é do céu. Essa palavra é para a nossa realidade. Eu queria muito que todo mundo, todos os ideonitas, tivesse todo mundo aqui no culto de hoje. Mas eu sei o quanto é difícil, é uma guerra, é uma batalha. Eu sei muito bem conquistar o mundo espiritual, a guerra. Né? Nós temos exortado, falando aos irmãos, valorizar os cultos, que vai vir a decoração, que vai fechar as igrejas, que não vai poder mais ler a Bíblia. Eu estou falando sempre isso. Mas muitas pessoas entram aqui e saem aqui. Muitos crentes, muita gente entra aqui e sai aqui. Não absorve nada do que é pregado aqui na igreja. Não absorve nada. Aí é um perigo. É um perigo muito grande. Mas que bom que você veio hoje receber a palavra. Amém. Que bom que você veio receber essa porção de Deus para o seu elenco espiritual, para você se engrandecer, para você crescer espiritualmente falando, e estar preparado, pronto para o dia do Senhor que virá como nós. Bem, sexta-feira estamos aqui novamente, mais um culto. Deus abençoe a sua vida, ergue as suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E amém. Deus abençoe você, vai para casa em paz, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.